Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com você, Sheikh Rodrigo. Nessas lições, nessas reflexões diárias, vamos falar hoje de um companheiro do profeta Muhammad. O nome dele é Abdullah. Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. Foi uma das pessoas que mais aprendeu com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mais aprendeu com os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta de Deus faleceu, ele tinha uns 14 anos por aí. O profeta de Deus faleceu, ele tinha essa idade, entre 12 a 14 anos, 15 por aí no máximo, né? Então ele viu o mensageiro de Deus, conviveu como criança, teve a sua infância vendo o mensageiro de Deus, acompanhando ele. Ele tinha livre acesso à casa do profeta de Deus por ser primo, não é? E ele aprendeu com o profeta de Deus diretamente e aprendeu com os companheiros do profeta de Deus diretamente também. Esse jovem cresceu, buscou conhecimento, né? Onde tinha companheiros do profeta, pessoas mais velhas, que ele, de conhecimento notório, ele sentava e aprendia. Ele era primo do profeta de Allah, ele era primo, ele tinha acesso direto, mas mesmo assim, ele disse, não, eu vou atrás do conhecimento. Abdullah ibn Abbas. Tanto é que o profeta de Deus, sallallahu alaihi wasallam, elogiou ele quando ele era jovem ainda. Ele tinha quantos anos? 10, o profeta de Deus botou a mão no peito dele e falou o seguinte, Allahumma alimuhu, Allah, ensine para ele o conhecimento, ensine para ele o livro e faça ele entender, compreender o Alcorão. Essa súplica caiu direto no coração do Abdullah ibn Abbas. Porque o profeta de Deus, sallallahu alaihi wasallam, ele foi conhecido depois pelos companheiros do profeta como Tarjuman al-Quran. Tarjuman significa intérprete, mas nesse sentido é o intérprete no sentido que não é interpretar, não é tradução, interpretar, né? É explicar. Ele era o explicador, ele era quem interpretava, explicava o Alcorão dos companheiros do profeta. Um dos, né? Existiam outros também. E o Abdullah ibn Abbas também aprendeu e ensinou muita gente. Ele faleceu no ano 68 da Hijra, vai dar no 680 e pouco da era cristã. E ele virou depois um grande mufti. Mufti é aquelas pessoas, é aquela pessoa que todo mundo vai atrás dele para perguntar coisa da religião, sheikh, halal ou haram, pode ou não pode. Então ele baseava no Alcorão e no ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas a história vai começar agora, agora. Chegou o Abdullah ibn Abbas, estava na mesquita, e chegou uma pessoa, perguntou a ele e falou o seguinte, fez uma pergunta, né? E as pessoas ao redor, né? Perguntou, sheikh, e Abdullah falou, sheikh, existe arrependimento? Allah aceita o arrependimento? Deus perdoa todos os pecados? Abdullah falou sim e começou a mencionar os versículos do Alcorão que fala da misericórdia de Allah. Depois o homem perguntou, sheikh, Allah perdoa o assassino? Até o assassino. Então Abdullah ibn Abbas começou a juntar na sua mente, todos os versículos do Alcorão que fala sobre o perdão, a misericórdia e que Allah absolve os pecados, e mencionou o versículo que Allah perdoa todos os pecados, entre parênteses, se a pessoa pedir perdão e se arrepender. O homem ficou satisfeito e foi embora. Os companheiros, seus amigos, seus alunos ficaram olhando. Passou o momento, não sabemos se a história foi no mesmo dia, né? Provavelmente não. Veio outro homem, chegou ao Abdullah ibn Abbas e disse, Abdullah, sheikh, o assassino tem perdão? O assassino tem perdão? Ibn Abbas olhou para ele, o jeito de ele caminhar, de andar, deu aquele flash nele, sentiu algo. Juntou todos os versículos que tinha em mente sobre o castigo de Deus, que é haram, que é um crime pecaminoso, tirar a vida de um ser humano, que Allah não perdoa, e mencionou o versículo وَمَنْ قَتَلَ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, e quem tirar a vida de um fiel, de um crente muçulmano, ou não, né? De propósito,
né, com a intenção, será irá para o inferno eternamente, receberá a ira, a cólera de Allah, o castigo de Allah. Juntou todos os versículos do Corão que falam sobre o castigo de Deus, né? E os versículos que falam que Deus é poderoso, que Deus castiga, que existe inferno. O homem ficou apavorado, agradeceu e foi embora. Passou um tempo, seus alunos falaram: Sheikh, pergunta, por que um homem perguntou sobre existia arrependimento para o assassino? Você disse que Deus perdoou todos os pecados. E esse segundo homem perguntou sobre o assassino tem arrependimento, Deus perdoa os pecados. Você respondeu de uma forma, sabe, daquele jeito para ele, sendo que as duas perguntas são a mesma. Abdullah bin Abbas olhou e disse: a pergunta é a mesma. Aquele que disse que Deus perdoa é o mesmo que disse que Deus não perdoa. Está no Corão. Está lá no Corão, fala Deus perdoa e também Deus não perdoa. Aquele que disse que Deus perdoa é o mesmo que disse que Deus não perdoa. E aquela primeira pessoa deu para sentir que ele tinha cometido um crime e queria se redimir, queria pedir o perdão, queria voltar para Deus. Então, nesse momento, se a pessoa está se arrependendo, fala dos versículos da misericórdia e do perdão. E quanto o segundo homem deu para sentir, notar nele que era uma pessoa mal intencionada, que era uma pessoa que tinha uma rixa, provavelmente, né? Tinha rixa com alguém, estava procurando o quê? Desculpa. Ou, o sheik disse que se eu matar alguém está liberado, é só pedir perdão. Então, o Ibn Abbas disse que aquela pessoa, a segunda, deu para sentir que ela estava mal intencionada. E quando a pessoa está propensa ao pecado, à desobediência, ao crime, e procura uma desculpa, se utiliza os versículos que falam do castigo de Deus, que Deus é severo no castigo, e que Deus sabe que está no íntimo da pessoa. E então Ibn Abbas, nessa história, dá uma lição para nós. Uma lição que às vezes a mesma pergunta, para a mesma pergunta pode ter duas respostas, dependendo de quem está perguntando. Às vezes a pessoa pergunta: mas eu perguntei para um sheik uma coisa, e outra pessoa perguntou para o sheik a mesma coisa. O sheik para esse aqui disse que pode, para esse disse que não pode. O sheik está loucão, o sheik não entende da religião. Pelo contrário, é aí que o sheik entende de religião. Para o sheik ele entendeu, sabe da história do Abdullah bin Abbas, que você está sabendo agora, sabe os versículos do perdão, sabe os versículos do castigo de Deus, a punição divina. E o sheik também sabe, às vezes, né, quem está perguntando. Então é possível que para uma mesma pessoa tenha, desculpa, é possível que para uma mesma pergunta tenha duas respostas. Porque depende de quem está perguntando, depende da pessoa que você está perguntando também, não é? Então fica a história do Abdullah bin Abbas também, que nós aprendemos essa lição, que o crente, quando ele quer voltar para Deus, ele quer fala dos versículos da misericórdia, da recompensa de Deus, que tudo que a pessoa fizer vai encontrar nessa vida e na outra. E quando a pessoa ela está meio loucona, né, meio, não estou nem aí, fala do castigo de Deus, fala que Deus é severo no castigo, que Deus humilha nessa vida e na outra, para a pessoa se frear, não é? Era a aula do Abdullah bin Abbas, que Allah seja satisfeito com ele, que faleceu no ano 86 da Hijra, 680 e pouco do calendário cristão. Está enterrado lá em Taif, na Arábia Saudita, né, em Taif, tem a mesquita dele lá, que Allah tem misericórdia dele.